Ele fez o que prometeu nunca fazer. Disse que era só amizade, que sabia separar as coisas. Mas naquela noite, no silêncio do quarto, algo mudou. Um gesto inesperado. Uma escolha que quebrou o acordo invisível entre dois homens que jamais admitiram o que sentiam. E a partir daí, tudo ficou mais difícil de esconder. Gabriel tinha 29 anos quando se mudou para o Porto. Vinha do interior, com a cabeça cheia de metas e um contrato de trabalho novo. Precisava de um quarto para dividir e, mais ainda, de tranquilidade. Tiago, 32, já morava no apartamento. Trabalhava em uma produtora de áudio e, segundo ele mesmo, não tinha tempo para drama. Não eram amigos. Eram colegas. Dois adultos que se davam bem o suficiente para dividir cozinha, banheiro e contas de luz. Nos primeiros dias, tudo seguia o combinado, cada um na sua. Mas com o tempo, os limites começaram a borrar. Tiago tinha o tipo de presença que ocupava espaço sem esforço. Falava pouco, mas observava muito. E Gabriel começou a perceber que os encontros casuais nos corredores já não pareciam tão casuais. As conversas se estendiam sem motivo. Um encostar de ombro aqui, uma piada dita perto demais ali. Ele tentava ignorar. Dizia para si mesmo que era coisa da cabeça. Tiago havia dito que era hétero. Que não se envolvia com colegas de casa. Gabriel respeitava isso. Mas também sabia reconhecer quando alguém permanecia mais tempo do que devia na porta do seu quarto. Naquela sexta-feira, o tempo virou. A chuva chegou com vento e o aquecedor quebrou de vez. Gabriel se recolheu cedo, com 2 cobertores e um casaco. Estava quase dormindo quando ouviu batidas leves na porta. Era Tiago, com um travesseiro na mão e cara de quem tentava fingir naturalidade. Disse que o sofá estava gelado. Perguntou se podia dormir ali só por aquela noite. Gabriel hesitou. O quarto era pequeno. A cama, menor ainda. Mas assentiu com a cabeça. Tiago entrou, se deitou com cuidado. O colchão afundou levemente. O silêncio que se instalou ali dentro era diferente. Não era desconforto. Era tensão. Passaram-se alguns minutos. Gabriel tentava controlar a respiração. Fingir que estava dormindo. Mas sentia Tiago ali, imóvel, muito próximo. Até que, devagar, sentiu um toque. Primeiro no braço. Depois, deslizando até o antebraço. Não foi agressivo. Não foi um erro. Foi lento. Intencional. O corpo de Gabriel enrijeceu. Mas ele não disse nada. Não porque aprovava. Mas porque não entendia o que estava acontecendo. Tiago então recuou. Murmurou um desculpa. Virou-se para o outro lado da cama. E Gabriel ficou ali, acordado, com o coração acelerado e a mente girando. Tentava entender porque aquilo tinha acontecido. Porque Tiago tinha feito aquilo. E porque, no fundo, ele mesmo não queria fingir que nada aconteceu. Na manhã seguinte, Tiago estava na cozinha preparando café. Agia como sempre. Gabriel se aproximou, esperou um olhar, uma palavra que explicasse. Mas ela não veio. Tiago apenas disse, com voz neutra, que o café estava pronto. E ali, Gabriel soube, aquilo não seria resolvido com palavras soltas. A linha havia sido cruzada. Mas ninguém estava pronto para falar sobre isso. O silêncio entre eles falava mais do que qualquer conversa que nunca tiveram. Desde aquela noite, Gabriel não conseguia esquecer o toque, nem o pedido de desculpas sussurrado no escuro. E o que mais incomodava não era o que aconteceu, mas o que ficou no ar desde então, a ausência de explicação. Tiago seguiu agindo como se nada tivesse acontecido. Levantava cedo, tomava banho antes do outro acordar, deixava o café pronto e saía para o estúdio. Gabriel tentava seguir o fluxo, mas tudo parecia forçado. Cada gesto entre eles agora era medido, controlado. As palavras, quando vinham, soavam ensaiadas. No terceiro dia após o acontecimento, Gabriel chegou do trabalho mais cedo. Tiago estava no sofá, com o notebook no colo, os olhos fechados, como se quisesse fugir da própria cabeça. Gabriel ficou parado, observando por alguns segundos. Depois se aproximou e sentou na ponta do sofá, mantendo distância. Disse, com voz baixa, que eles precisavam conversar. Tiago não abriu os olhos de imediato. Só respirou fundo. Quando falou, a voz saiu mais calma do que Gabriel esperava. Disse que não sabia explicar. Que não tinha planejado. Que aquilo tinha acontecido no impulso. Gabriel questionou, impulso ou desejo? Tiago não respondeu. Era visível que ele estava em conflito. Dizia que não era sobre Gabriel, mas sobre ele mesmo.
Que havia algo dentro dele que vinha ignorando há anos. Que o medo era maior do que a vontade. Que não era simples, nunca foi. Gabriel escutava tudo sem interromper. Mas não conseguia esconder o desconforto. Sentia-se parte de algo que não escolheu, empurrado para um lugar de espera, sem saber o que esperar. Nos dias seguintes, Tiago continuou agindo de forma confusa. Às vezes, se aproximava demais. Outras, evitava qualquer contato visual. Em um momento fazia uma pergunta banal só para puxar assunto. No outro, desaparecia no quarto e ficava horas em silêncio. Na sexta-feira, Gabriel voltou para casa e encontrou um bilhete deixado na cozinha. Saí para esfriar a cabeça. Volto mais tarde. E voltou, horas depois, sem dizer para onde foi. Mas a expressão em seu rosto dizia que ele também não sabia exatamente o que estava fazendo com tudo aquilo. Naquela noite, Gabriel não dormiu bem. Deitou com fones de ouvido, tentando distrair a mente com música, mas o pensamento voltava sempre ao mesmo lugar: Tiago. O gesto. O silêncio. A confusão. Pela manhã, a rotina repetiu-se. Café. Olhares evitados. Um bom dia, quase automático. Mas ao sair pela porta, Tiago parou. Ficou imóvel por um instante, com a mão na maçaneta. Depois se virou e disse, sem olhar diretamente: Eu não sei como lidar com isso. Mas não quero te machucar. Gabriela sentiu, sem palavras. Aquela frase doeu mais do que um afastamento direto. Porque mostrava que Tiago reconhecia que havia algo, mas ainda assim, não sabia como cuidar. E o mais cruel de tudo era isso, quando o problema não era a falta de sentimento, mas o medo dele. No 8º dia após a noite em que tudo mudou, Gabriel percebeu que algo havia se quebrado, não entre eles, mas dentro dele. O silêncio, que antes pesava, agora cortava. Já não era desconforto, era distância. Tiago seguia os mesmos padrões. Evitava conversas longas. Dormia cedo. Saía sem avisar. Gabriel, por sua vez, passou a se fechar também. Se antes tentava puxar assunto ou provocar algum confronto emocional, agora só observava. Aceitava o vácuo que se instalou no apartamento. Mas ninguém consegue sustentar esse tipo de convivência por muito tempo. E na noite de segunda-feira, a tensão finalmente explodiu. Foi por algo pequeno, uma toalha molhada deixada no sofá. Gabriel reclamou, num tom mais impaciente que o habitual. Tiago respondeu atravessado. E em minutos, estavam os dois de pé na cozinha, jogando verdades como quem lança pedras. Gabriel disse que estava cansado de fingir. Que não aguentava mais ser tratado como um erro. Tiago rebateu, dizendo que ele estava pressionando por algo que ele mesmo ainda não entendia. Você me tocou, disse Gabriel, com firmeza. E depois fingiu que não aconteceu. E eu fiquei aqui, tentando entender se foi culpa minha, se eu li errado, se fui fraco por não afastar sua mão. Tiago abaixou os olhos. Disse que sentia muito. Que não sabia o que fazer com aquilo que sentia. Que às vezes queria se aproximar, mas logo depois o medo tomava conta. Eu cresci ouvindo que isso era errado, Gabriel. Que homens não fazem isso. Que é pecado. Que é fraqueza. Aquelas palavras ficaram no ar como poeira densa. Gabriel não respondeu de imediato. Sentia-se exausto. Não por Tiago, mas por estar preso num vai e vem emocional que não escolheu viver. Nos dias seguintes, os dois quase não se viram. Tiago passou a dormir fora. Dizia que era por causa do trabalho, mas Gabriel sabia que era fuga. O apartamento ficou mais vazio do que nunca. E o que antes era tensão virou ausência. Na sexta-feira, Gabriel chegou e encontrou uma caixa em cima do balcão. Dentro, alguns objetos que havia emprestado a Tiago. Um bilhete pequeno: acho que você vai querer isso de volta. Gabriel não chorou. Não gritou. Apenas sentou no sofá e ficou ali, em silêncio, encarando a caixa. E pensou, então é isso. Foi só isso. Mas sabia que não era. Porque, mesmo em fuga, Tiago ainda deixava rastros. Bilhetes. Olhares que duravam um segundo a mais. Gestos contidos. E isso era o mais cruel, a sensação de que tudo poderia ter sido diferente, se houvesse coragem dos dois lados. Naquela noite, Gabriel entendeu que algo precisava mudar. Ou se libertava daquela espera silenciosa, ou enfrentava de frente tudo o que sentia, mesmo que sozinho. Naquela noite, Gabriel decidiu sair. Precisava respirar fora das paredes onde tudo havia se embolado. Caminhou pelas ruas do Porto sem rumo, tentando entender por que ainda esperava algo de Tiago. Ele parou perto do Rio Douro, sentou-se num banco e ficou ali,
observando as luzes refletidas na água. Sentia raiva. Mas não de Tiago, e sim de si mesmo, por se permitir sentir tanto por alguém que não tinha coragem de sentir de volta. Horas depois, ao voltar para casa, notou algo diferente. A porta do quarto de Tiago estava entreaberta, a luz apagada. Passou direto. Já tinha se acostumado com aquela ausência disfarçada de presença. Mas então ouviu passos atrás de si. Tiago estava no corredor, descalço, com uma expressão hesitante. Disse que precisava falar. Gabriel não respondeu, apenas ficou de pé, esperando. Tiago começou devagar, como se cada palavra fosse uma ferida aberta. Disse que não aguentava mais fingir. Que passou a vida inteira acreditando que precisava esconder quem era. Que o que sentia era errado. Mas desde que você chegou, disse ele, com a voz baixa, eu não consegui mais fugir disso. Eu tentei. Mas você estava em tudo. Na forma como ria. Nas suas perguntas. Até no silêncio. Gabriel escutava, em silêncio. Não era a primeira vez que ouvia desculpas. Mas era a primeira vez que ouvia a verdade. Tiago continuou. Disse que nunca tinha sentido aquilo por outro homem. Que a confusão não era sobre Gabriel, mas sobre o que significava assumir algo que ele mesmo ainda não compreendia. Eu tenho medo, Gabriel, admitiu. Medo de ser julgado. De perder a família. De me perder. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que quando eu estou com você, eu me sinto menos sozinho. Aquela frase quebrou algo dentro de Gabriel. Porque ele também sentia isso. Mesmo depois de tudo. Disse, com calma, que não queria mais metades. Nem gestos pela metade. Nem promessas que não viriam. Ou você fica, disse ele, ou me deixa ir. Tiago ficou em silêncio por um longo tempo. Então deu um passo à frente. E outro. Até ficar perto o suficiente para que Gabriel sentisse sua respiração. Mas ele não tocou. Não cruzou a linha. Se eu te tocar agora, sussurrou, não vou conseguir mais voltar atrás. Gabriel respirou fundo. E respondeu, com firmeza. Então não toque. Mas também não minta mais. Porque o que machuca não é o que você sente. É o que você esconde. Tiago assentiu, com os olhos marejados. Não disse mais nada. Apenas se virou e foi para o quarto, deixando a porta aberta. E naquela brecha, Gabriel percebeu, talvez, pela primeira vez, Tiago estivesse pedindo para não ser deixado sozinho. No dia seguinte, Tiago saiu cedo, como de costume. Mas dessa vez, deixou um bilhete. Era curto, escrito à mão, com letra apressada, hoje, volto para falar. De verdade. Gabriel leu aquilo sem expectativas. Já tinha-se ferido demais apostando em palavras que não vinham com ações. Mesmo assim, guardou o papel. Como quem ainda quer acreditar. O dia passou devagar. Cada barulho no corredor fazia o coração disparar. Quando finalmente ouviu a chave girar na porta, já era noite. Tiago entrou com passos lentos. Tirou os sapatos, passou pela sala sem dizer nada. Gabriel estava na cozinha, parado, sem saber se deveria ir até ele. Mas Tiago foi primeiro. Parou diante de Gabriel e disse, com a voz mais firme que já usara. Eu escolho ficar. Gabriel não respondeu de imediato. Precisava entender o que aquilo significava. Tiago explicou. Disse que passou o dia todo dirigindo sem rumo. Pensando no que tinha medo de perder. E entendeu que nada, nem o julgamento da família, nem o olhar dos outros, doía mais do que a ideia de perder a única pessoa com quem ele realmente se sentia inteiro. Não estou pronto para tudo, disse ele. Mas estou pronto para começar. Gabriel respirou fundo. A verdade é que ele não esperava perfeição. Só queria presença. E coragem. E agora, Tiago estava ali. Com medo. Mas com vontade. Os dias seguintes não foram mágicos. Ainda havia silêncios. Momentos em que Tiago travava. Mas, pela primeira vez, havia diálogo. Verdade. Risos sinceros durante o jantar. Caminhadas curtas pela cidade, lado a lado. Eles não se apresentavam como casal. Mas já não precisavam fingir que eram apenas colegas. Era algo no olhar, na forma como se escutavam, na paz que ocupava o espaço entre eles. Numa tarde de domingo, Tiago voltou do mercado e encontrou Gabriel lendo na sala. Sentou-se ao lado dele, sem dizer nada. Apenas estendeu a mão, devagar, e Gabriel segurou. Ficaram assim por um tempo. Sem pressa. Sem necessidade de explicações.
Foi nesse momento que Gabriela entendeu: às vezes, o amor não chega como um furacão. Chega como alguém que, mesmo com medo, escolhe não ir embora. E naquela escolha, tudo começa.